Especialista em mapas históricos, aponta novas leituras sobre a geografia do Brasil colonial. Projeto reconstitui árvores genealógicas acadêmicas de pesquisadores brasileiros. Historiador mostra o papel do editor Francisco de Paula Brito na formação da intelectualidade negra no Brasil Império. Está no ar, Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa desta sexta-feira nós vamos conhecer alguns destaques do universo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgadas na edição desse mês que está nas bancas. A revista Pesquisa FAPESP também está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Um grupo de 80 neurocientistas de vários países criou uma iniciativa para combater a baixa proporção de mulheres entre palestrantes de conferências científicas. O grupo analisou a programação de mais de 90 conferências e workshops internacionais no campo da neurociência para saber como era a participação de pesquisadoras entre os palestrantes. Descobriram, por exemplo, que em um congresso sobre o uso de grandes volumes de dados em neurociência, em setembro desse ano, todos os palestrantes eram homens. O trabalho do grupo em divulgar esse tipo de problema já começou a produzir efeitos. No encontro anual sobre sistemas computacionais e neurociência, o COSINE nos Estados Unidos, a proporção de mulheres entre palestrantes chegou perto de 40% nesse ano. Na edição do congresso em 2004, não havia nenhuma mulher convidada. Nós abrimos o programa de hoje com Karina Burr e a música Dragão. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista. O conhecido mapa das capitanias hereditárias estudado nas escolas está sendo reavaliado. O nosso convidado de hoje no estúdio da Rádio USP é o engenheiro Jorge Sintra, professor da Escola Politécnica da USP e especialista em cartografia histórica. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pesquisador e autor, entre outros estudos, de uma pesquisa que reconstruiu os limites das terras doadas pela coroa portuguesa entre 1534 e 1536. Boa tarde, professor Sintra, bem-vindo à Pesquisa Brasil, obrigado por vir aqui no estúdio. Eu é que agradeço. O Carlos Fioravante, que é editor especial da revista, está aqui conosco no estúdio. Eu vou fazer a primeira pergunta. Professor, como é que se divide o mapa das capitanias hereditárias que nós estudamos na escola e quais são essas incoerências e como é que foi possível identificá-las? Todo mundo conhece, já está no imaginário do povo brasileiro, esse mapa das capitanias. E ele está dividido segundo faixas
horizontais. Na realidade, em linguagem científica, é segundo paralelos. Acontece que, se isso é assim, nós temos faixinhas muito estreitas. Muita gente já ressaltou esse fato e diz: Martim Afonso, que escolheu 100 léguas na costa, tem uma capitania que é uma pequena linguiça. E algo semelhante ocorria também no norte. Ora, estava um pouco incoerente, né, com tudo isso. Dizer, vamos estudar um pouco mais a fundo. Aí, olhando na internet e até em alguma publicação, alguém dizia, não, ao sul existe uma linha a 45 graus que não corre para o oeste. Então, isso foi estupim, dizer, vamos estudar. E como se estuda? Vamos olhar do ponto de vista científico, vamos recorrer às fontes. E as fontes são as cartas de doação. Onde estão elas? Estão na Torre do Tombo, em Portugal. Então eu fiz uma pesquisa na Torre do Tombo e já havia algumas publicadas e eu conferi em passagens críticas. Algumas não existiam, fui atrás, encontrei mais 2. E outras 2 capitanias do sul estavam publicadas por Frei Gaspar da Madre de Deus e Pedro Taques, nossos primitivos historiadores. E olhando as cartas de doação, dizem expressamente, e se porá um padrão das minhas armas na foz do rio tal, e correrá uma linha a noroeste. Quando eu li isso, eu li de novo, noroeste, até encontrar o paralelo 21. Desse ponto correrá para o sertão adentro. E no norte não se fala correndo para o oeste. Aliás, são muito poucas que falam correndo para o oeste. 2 cartas. E se deduziu as linhas horizontais por 2 delas. Mas ao norte há 3 argumentos muito fortes que mudam essa visão clássica. Que uma diz assim, correrá pelo sertão adentro, tanto quanto puder entrar e for da minha conquista, e não conflite com terras doadas para outro capitão. Ora, se fosse tudo paralelo, não haveria conflito, as paralelas nunca se encontram. E sertão adentro só pode ser para o sul, porque se fosse para o oeste, uma capitania seria só de água. É impossível que fosse para o oeste. Depois encontrei um mapa que todo mundo olhou, mas não viu. É o mapa de Bartolomeu Velho. E lá estão escritos os nomes das capitanias, só que em vez de serem escritos em faixas horizontais, o nome do doador tem que estar dentro da capitania, está escrito obedecendo limites verticais, portanto meridianos. Mas quer dizer, na prática as capitanias foram ocupadas no litoral e para dentro, enfim, tinha uma definição, mas que ela, enfim, ora foi respeitada, ora não, né? Exato, quer dizer, uma coisa é a teoria, outra é a prática. De fato, se ocupou a terra e nunca se cogitou muito de seguir e demarcar as linhas. Se cogitou 1 ou 2 vezes, mas isso não foi para frente. Então as linhas retas do mapa das capitanias, na verdade, não eram retas. Não eram, algumas eram retas, mas aqui no sul nós temos a de Martim Afonso de Souza, o primeiro lote com 2 linhas paralelas entre si, mas correndo a 45 graus, depois elas infletem e vão para o oeste. E ao norte são todas elas com linhas verticais, muito bem lembrado, né? São linhas verticais de Pernambuco para cima, de Itamaracá para cima. E quais as reações dos historiadores quando viram essa sua proposta, essas suas correções? Aqui muita gente não acredita, né? Eu tentei fazer isso e quando comecei a estudar, junto com o historiador. Mas diz, não, o tema ainda não está maduro. Ih, perdi um companheiro de pesquisa. Mas aí fui atrás e consegui decifrar, porque é um quebra-cabeça, uma capitania, a sua vizinhança. E aí o que eu fiz? Publiquei numa revista científica. Então, numa revista científica, são os anais do Museu Paulista, no Ipiranga, e passou pelo crivo de 2 historiadores que fizeram a revisão do texto, passou pelo crivo do editor e foi publicado. A partir daí surgiram algumas notícias em outras revistas, por exemplo, da Biblioteca Nacional, que entregou para mais 2 historiadores, claro, não acreditando que isso pudesse ser assim,
do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Federal do Rio de Janeiro. E eles confirmaram o estudo. Agora precisa divulgar. Nós estamos conversando com o engenheiro Jorge Sintra, ele é professor da Escola Politécnica da USP, especialista em cartografia histórica. Professor Sintra, desde quando o senhor estuda mapas históricos? Olha, eu sempre gostei de mapas históricos, mas eu resolvi e empreguei o conhecimento científico, a metodologia científica, faz uns 10 anos, né? A mesma metodologia que eu aplico em orientações de teses de doutorado, resolvi aplicar aí. Então, uns 10 anos venho trabalhando em diversos mapas e tenho publicado nessa área. E como foi a passagem da visão de engenheiro para a visão de cartógrafo? Eu sempre dei aula de cartografia, mas para ir para a área de cartógrafo histórico, eu comecei com uns projetos de iniciação científica na FAPESP para estudar uns mapas da cidade de São Paulo, da capitania de São Paulo e também da Amazônia. Então a FAPESP teve um papel decisivo aí em nível de iniciação científica. Eu podia orientar dentro do meu departamento e fui fazendo essa migração e lendo cada vez mais, ler os clássicos, o Jaime Cortesão, estudando história também, indo às fontes, né? Isso foi importante para complementar um estudo pessoal aí. E como a sua visão de engenheiro pode complementar o trabalho dos historiadores? Então, eu acho que essa visão de engenheiro e de engenheiro cartógrafo olha para o mapa sob novos ângulos. Ângulos que levam ao cotidiano do cartógrafo. Há coisas escondidas no mapa. Por exemplo, o meridiano de origem. A gente não está escrito. Nos atuais, sim. Nos antigos, não. Nós temos uma simbologia cartográfica que está ali por trás. Então, a gente vai descobrindo, vai fazendo uma pesquisa sobre o que o mapa tem a nos dizer. O mapa tem muita coisa ali que não está explícito. E a gente vai complementando com fontes textuais, com a história do cartógrafo. Então, há coisas assim. E o olhar do engenheiro é um olhar analítico. A gente divide os problemas, divide o mapa em partes, examina de fora para dentro, olha para a malha de coordenadas, olha para as tecnologias através das quais o mapa foi feito e desenhado, feito porque há coleta de dados em campo. E desenho porque há técnicas com tintas, com um tipo de material, tudo isso importa, tudo isso vem somar, são visões complementares. O nosso convidado de hoje no estúdio da Rádio USP é o engenheiro Jorge Sintra. Ele é professor da Escola Politécnica da USP, especialista em cartografia histórica. No próximo bloco, o professor Sintra vai falar sobre outros mapas antigos que ele estudou. Mas antes disso, queria perguntar que música que o senhor escolheu para a gente ouvir agora, professor. Olha, eu gosto muito do Fernando Pessoa, Mensagem e Padrão, porque é uma metáfora do nosso esforço por fazer ciência. A gente pode dizer que o esforço é grande e o homem é pequeno. E a gente tem a vida toda, a gente planta um padrão, mas não pode ficar parado nesse plantão, e tem que navegar além desse, com uma ânsia infinita. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano
ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português, e a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Nós estamos de volta com a entrevista com o professor Jorge Sintra, da Escola Politécnica da USP, especialista em cartografia histórica. Carlos Fioravante. Professor Sintra, como se faziam os mapas antigamente e como esse trabalho pode ser visto hoje? Então era uma grande dificuldade, né? Porque os mapas não tinham precisão em função da instrumentação. Nós precisamos demarcar pontos, por exemplo, numa costa, através das coordenadas latitude e longitude. A latitude se conhecia com certa precisão, porque nós tínhamos os astrolábios, ou as balestrilhas, mas as longitudes não. Por isso os mapas antigos parecem aos nossos olhos deformados. Na realidade, é o melhor que eles podiam fazer com estimativas de distâncias de leste a oeste que eram transformadas em longitudes. Por isso os mapas têm o que a gente chama hoje de erros ou deformações. Na realidade, não podemos criticá-los assim. Mas isso é o que dá graça aos mapas. O mapa todo certinho de hoje não tem graça, na visão do cartógrafo histórico. E tem graça é aquele mapa que tem umas diferenças e a gente se pergunta, por que tem essas diferenças? Então eles estimavam por quanto eles andaram, quantas léguas com o vento em popa, 32 em 24 horas. E quanto o vento era contrário, navegar a bolina, eram 8 léguas. E se era uma coisa intermediária? Já dá para ver a fonte de erro, né? A fonte de imprecisão. O que eles conseguiram foi uma maravilha. Depois a tecnologia evolui e vem as observações astronômicas. Markgraf, no Recife, fez a primeira observação de eclipse e por isso se pôde fixar uma coordenada na costa brasileira e da América. Foi a primeira observação. Quando foi isso? Isso foi em 1640 aproximadamente, 38, com o Brasil holandês. Maurício de Nassau trouxe os sábios e um dos sábios era o Jorge Markgraf. Isso teve impacto na precisão dos mapas? Teve sim. A partir disso, o Delisle fez a reforma da cartografia na América e disse: Portugal estava invadindo terras da Espanha e também da França. Eles queriam o Amapá para eles, né? Depois vem uma nova... isso gerou umas polêmicas históricas e por isso o rei de Portugal, Dom João V, manda contratar engenheiros cartógrafos da época, que eram chamados padres matemáticos, que fizeram observações astronômicas aos satélites de Júpiter e com isso fizeram os mapas muito bons e puderam ter um embasamento científico para fazer o Tratado de Madrid. Nós estamos conversando com Jorge Sintra, ele é professor da Escola Politécnica da USP e especialista em cartografia histórica. Professor Sintra, tivemos a impressão aqui, ouvindo o senhor, de que sua memória foi puxando várias imagens de mapas enquanto falava sobre o seu trabalho. Sim. Qual o mapa mais impressionante, mais surpreendente que o senhor encontrou? Pois é, isso aqui é difícil dizer, porque quem trabalha com mapas ama os mapas e todos são muito bonitos, né? Mas se tivesse o primeiro que eu comecei foi o mapa das cortes. Esse mapa das cortes
é realmente uma preciosidade. Ele serviu para embasar o tratado que fez as fronteiras do Brasil. E o Brasil é grande também por causa desse mapa, né? Não só pela negociação dos tratados, mas porque se pôde olhar em cima do mapa e aí traçar as fronteiras. Foi um forte apoio. De que época, professor? Isso é 1750, o tratado é dessa data e o mapa é 2 anos. Ainda sem o Acre, ainda sem... ainda sem o Acre, sem o Amapá, o Brasil era pouca coisa. Além de Tordesilhas, o mapa tem deformações que mostram e que o Brasil só estaria ocupando uma pequena faixa além de Tordesilhas, mas esse mapa foi deformado de propósito. Nós temos que o Pantanal ele vai parar em Brasília, Goiás vai parar no sertão da Bahia e assim por diante, né? Nós temos umas deformações que mostravam para a Espanha que o avanço sobre Tordesilhas era muito pequeno. E depois, ao norte, a linha nem continua, e isso nós vamos discutir com os franceses, holandeses e ingleses. E vamos fazer uma troca de terras. Nós devolvemos para vocês, damos para vocês a colônia Sacramento e ficamos com essa lingueta de terra que está ao longo do Amazonas e um pouquinho para lá de Tordesilhas. E se aceitou. Mas quando se fez uma verdadeira cartografia de demarcação, se viu que a extrapolação tinha sido muito grande e o tratado foi anulado. Mas os portugueses, nesse meio tempo, já tinham plantado diversos fortes na nossa fronteira e se criou uma situação praticamente irreversível. Professor Sintra, na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, o senhor comentou da importância do trabalho do engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Haufeld. Ele fez o primeiro levantamento científico do Rio São Francisco para o governo do imperador Dom Pedro II. O que lhe chamou a atenção nos mapas do Haufeld? O que chamou a atenção de uma maneira geral é, por um lado, a beleza artística e uma certa proporcionalidade e escala. Não havia tempo, se Brasil com esse tamanho todo, fazer um mapa com coordenadas latitude e longitude, porque os cronômetros ainda não funcionavam bem, a observação dos satélites de Júpiter ainda era deficiente, e ele fez um trabalho expedito, muito rápido, que servia para a finalidade em questão. Então não se gastou muito dinheiro, mas para estudo de viabilidades ele é um bom mapa. Perfeito. Em que mapas o senhor está trabalhando atualmente? Então, agora eu estou trabalhando em mapas da província de São Paulo e de São Paulo de uma maneira geral. Se tudo der certo, eu vou me transferir para o Museu do Ipiranga para cuidar da cartografia lá, para ser curador do acervo cartográfico. E nós estamos nos aproximando celeremente de 2022, o nosso bicentenário de independência. Quando foi do primeiro centenário, o Toné, nosso mestre, também engenheiro, professor da Politécnica e diretor do museu, promoveu a publicação de diversos mapas de São Paulo, do território paulista. Então nós estamos revisitando esses mapas e descobrindo mapas novos. Então estou num mapa novo, feito também por um engenheiro alemão, Eschweg, que não estava catalogado aqui entre os mapas conhecidos. Ele se serve de dados antigos, mas ele é um mapa novo. Então eu acho que aqui a cartografia paulista precisa ser muito explorado e com a ajuda do alto, como diz o Fernando Pessoa, nós vamos chegar lá, né, nesse porto sempre por achar que é a nossa ciência da cartografia histórica. Nós conversamos com Jorge Sintra, professor da Escola Politécnica da USP e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Para saber mais sobre os estudos de cartografia histórica do professor Sintra, acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, por vir aqui no estúdio. Muito obrigado, é sempre um prazer falar sobre os mapas. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Paleontólogos brasileiros descreveram recentemente uma associação rara de fósseis, o de uma espécie de dinossauro, uma nova espécie de dinossauro muito primitivo, de uma nova espécie de lagerpetídeo, que é um pequeno réptil em forma de lagarto. Os vestígios desses dois animais foram encontrados em rochas com idades entre 238 e 227 milhões de anos em um sítio paleontológico em São João do Polesine, no centro do Rio Grande do Sul. De acordo com o paleontólogo Max Langer, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, os ancestrais diretos dos dinossauros podem ter se originado a partir de formas desses lagerpetídeos. É difícil você dizer com certeza que você tem um ancestral, né? Esse é um termo, às vezes, muito mal aplicado, né? Então, o que dá para dizer é que o termo que a gente usa são os precursores, de certa forma, né? Então, o lagerpetídeo seria um bicho muito próximo aos dinossauros, os lagerpetídeos, né? Que, na verdade, são um conjunto de espécies. O Ixalerpeton, que a gente descreveu, é mais um desse grupo, né? Então eles são muito próximos em termos evolutivos assim dos dinossauros, né? Mas não são dinossauros em si. E eles são importantes porque, estando fora do grupo, a gente consegue entender quais características são únicas dos dinossauros, né? Ou seja, quais características que se modificaram, né? Que não estavam presentes nesses precursores, estão presentes nos dinossauros. E talvez algumas dessas características anatômicas, né, o formato do osso, alguma característica que possa levar a um determinado hábito, comportamento, né? Então, quais características típicas dos dinossauros talvez possibilitaram que esses animais, né, os dinossauros, se irradiassem tanto, ficassem tão abundantes aí no resto do Mesozoico, né, a era em que eles existiram. Na verdade, a maior parte das características dos dinossauros tem a ver com uma locomoção bípede e ereta, né? Mais ou menos igual a gente. Nós somos bípedes, nós somos andando de forma ereta, né? Mas boa parte dos répteis tem um posicionamento mais lateralizado dos membros, e muitos são quadrúpedes, né? Os lagerpetídeos têm uma condição intermediária, eles provavelmente seriam bípedes facultativos, né? Teriam uma postura semi-ereta. Já os dinossauros não, os dinossauros teriam essa locomoção bem mais avançada, por assim dizer, que foi sem dúvida uma característica que ajudou o grupo a se irradiar com a extinção dos lagerpetídeos e outros grupos. O pesquisador explica por que o fóssil do dinossauro identificado é um achado único para a paleontologia brasileira. Esse bicho, o dinossauro, ele se chama Buriolestes, né? E ele é um dos representantes mais antigos daquele grupo de dinossauros que inclui aqueles gigantões quadrúpedes herbívoros, né, que são chamados saurópodos, a retroescavadeira do Fred Flintstone, né? E esse bicho, eles são gigantes, eles são quadrúpedes, são todos herbívoros, né? E o Buriolestes, que é um dos mais antigos representantes do grupo, era completamente o contrário. Ele era um bicho pequeno, ele era um bicho bípede e era o único desses sauropodomorfos que era carnívoro. Então, assim, é um achado único, porque a gente consegue saber que esses gigantes herbívoros, quando eles surgiram como animais carnívoros, pequenos e bípedes. Então, isso ajuda a entender bastante, assim, a aquisição das características típicas desse grupo de herbívoros a partir de animais completamente diferentes. O material encontrado em solo gaúcho evidencia que dinossauros e lagerpetídeos chegaram a dividir o mesmo ambiente. Já foram encontrados lagerpetídeos e dinossauros juntos nos Estados Unidos, na Polônia e na Argentina. Os registros dos Estados Unidos e da Polônia são mais novos. Então os nossos seriam, digamos assim, os mais antigos, se não fossem pelos da Argentina, que são exatamente da mesma idade. Acontece que na Argentina você tem um registro muito grande de dinossauros e de lagerpetídeo você tem um pedaço de um osso do fêmur, enquanto o nosso material é um esqueleto praticamente completo, encontrado exatamente na mesma escavação, né? Então os paleontólogos lá da UBRA, né, que foi o grupo que fez a descoberta, eles fizeram uma única escavação e nessa escavação saíram, na verdade, 2 dinossauros e 2 lagerpetídeos, né? Um dos lagerpetídeos é material bem fragmentário, também são alguns ossos isolados, mas do outro, né, você tem um esqueleto praticamente completo, com o primeiro crânio conhecido para o grupo, a primeira parte da coluna vertebral anterior à cauda, que também é conhecido para o grupo, e outros elementos que já eram conhecidos, mas nunca assim num único esqueleto tão completo.
Então, assim, a gente tem o registro mais antigo e mais completo, vamos dizer assim, um registro antigo completo dessa associação, né? Isso confirma que esses animais eles conviveram, né? Porque antes se imaginava que os dinossauros, ao surgirem, eles teriam levado esses precursores à extinção, competindo e sobrepujando eles, de certa forma, né? E com essa descoberta a gente se dá conta que, na verdade, os dinossauros surgiram, continuaram convivendo, digamos assim, com seus precursores, e só posteriormente esses precursores se extinguiram, né? Mas não pelo surgimento dos dinossauros. Para saber mais sobre os fósseis de dinossauros e lagerpetídeos encontrados no Rio Grande do Sul, leia a reportagem de Marcos Pivetta no site revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa Brasil. Entrevista. Nascido no Rio de Janeiro em 1809, o editor, tipógrafo e livreiro Francisco de Paula Brito foi um personagem importante da intelectualidade negra nos tempos do Império. Proprietário de uma das maiores editoras da época, Paula Brito publicou jornais em defesa dos direitos dos negros e as primeiras obras de escritores como Machado de Assis e Teixeira e Souza. Nós estamos na linha com o Rodrigo Camargo de Godoy. Ele é autor da tese de doutorado Um Editor no Império, Francisco de Paula Brito, defendida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp em 2014 e agora lançada em livro. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço o convite. Rodrigo, poderia falar um pouco sobre a trajetória do Paula Brito no que era uma nascente imprensa brasileira? Como é que um tipógrafo negro, ainda nos tempos da escravidão, conseguiu liderar uma das principais editoras no Segundo Reinado? De fato, a pergunta é muito interessante, porque nós podemos partir do princípio que a tipografia era uma carreira extremamente nova, né, no início do século XIX no Brasil. A imprensa, que data de 1808, então o tipógrafo ele era um profissional novo, né, que era um campo de trabalho bastante novo, né, quando o Paula Brito era jovem. E para se tornar um tipógrafo havia alguns pré-requisitos. Entre eles, conhecer muito bem a língua portuguesa, saber compor as letras, era necessário um bom conhecimento de gramática, por exemplo. O Paulo, nesse caso, entender a trajetória da família do Paula Brito, né, dos familiares do Paula Brito, ainda no século XVIII, né, como que eles vão se afastando do cativeiro, né, vão adquirindo a liberdade, vão conquistando a liberdade e vão se alfabetizando, né. Os registros, por exemplo, do avô do Paula Brito, né, que é um ex-escravo, do pai do Paula Brito, são muito interessantes, porque logo após a liberdade desses homens, a gente começa a encontrar documentos assinados por eles, né? Então, o Paula Brito já vinha de uma família de ex-escravos, de homens libertos, né, que alfabetizados, já né? feitas as letras. E isso facilitou muito, né, o ingresso dele na tipografia, né, ainda na juventude. Como é que ele influenciou a formação de escritores, como Machado de Assis, por exemplo? O Paula Brito ele entrou para a historiografia, né, ele foi muito conhecido, né, sobretudo nos estudos machadianos e na crítica literária, no qual ele é um personagem que ele aparece com certa recorrência em alguns estudos, justamente por ter sido o primeiro patrão de Machado de Assis. Então, a importância do Paula Brito para a literatura brasileira é a atuação dele como editor. Então, ele é uma das primeiras figuras, né, a atuar aqui no Rio de Janeiro, no século XIX, como um editor moderno, ou seja, né, aquele que compra o manuscrito do autor, né, e publica. E é um fenômeno, né, o surgimento desse personagem nas letras é um fenômeno que a gente verifica ao mesmo tempo com Paula Brito no Rio de Janeiro, com os irmãos Levi em Paris, com Putnam em Nova York, né, que é a emergência desses editores, né. Então, o livro ele procura estudar a especificidade, né, do surgimento do editor no Rio de Janeiro. Então, no caso de Machado de Assis, né, o Machado de Assis é muito jovem, ele é um personagem ainda muito secundário no livro, né, porque naquele momento o literato, né, que o Paula Brito decidiu, né, apostar
como uma novidade literária com a qual ele conseguiria, né, fazer frente ao mercado francês, né, de romances, etc., era o Teixeira de Souza. Então, o Teixeira de Souza, que também tem uma trajetória muito interessante, né, por ser também um homem de ascendência africana e ter uma trajetória muito parecida com o Paula Brito, é muito interessante, porque ele vai apostar, né, nesse literato para justamente criar um mercado para a literatura brasileira com autores brasileiros e com narrativas, né, com DNA brasileiro, né, isso logo nos anos 1840. Né, então, Teixeira de Souza ele é conhecido como o primeiro romancista brasileiro. E se a gente pensar no editor que bancou as edições de Teixeira de Souza, o Paula Brito é muito importante nesse processo. Nós estamos conversando com Rodrigo Camargo de Godoy, ele é autor do livro Um Editor no Império, Francisco de Paula Brito, que foi lançado agora pela EDUSP. Qual o papel da editora do Paula Brito na difusão de publicações em defesa dos direitos dos negros no Brasil? Você poderia dar alguns exemplos desses periódicos? Então, Fabrício, no início dos anos 30, do período regencial, verifica-se a emergência de uma série de jornais no Rio de Janeiro, entre eles o Mulato, o Homem de Cor, né, que era publicado na tipografia de Paula Brito, cuja preocupação desses jornais era justamente a sorte de uma parcela muito importante da população do Rio de Janeiro naquele momento, que era composta por homens livres, né, que muitos deles editaram esses jornais, né, justamente tentando defender, por exemplo, os postos, né, o acesso dessa parcela significativa, extremamente significativa da população no serviço público. Né. A bandeira, por exemplo, do Mulato Homem de Cor, desse jornal que foi editado pelo Paula Brito, era justamente essa, né, o acesso dessa parcela significativa, extremamente significativa da população, né, aos cargos públicos, né, a carreira burocrática que se abria naquele momento, né, no nascente Estado imperial que estava se formando também naquele momento. E o Paula Brito ele figura nesse quadro, né, dessa imprensa como é difícil a gente dizer se ele escreveu algum desses jornais, porque a grande maioria deles não eram as matérias, né, os textos, os editoriais, enfim, eles não eram assinados. Então, o único laço empírico, né, que é possível estabelecer entre o Paula Brito e essa imprensa, que é uma imprensa parda, né, da regência, nós podemos chamar de uma imprensa parda da regência, que Paula Brito ele publicou ele imprimiu esses jornais na sua tipografia. Nós conversamos com Rodrigo Camargo de Godoy, ele é autor da tese Um Editor no Império, Francisco de Paula Brito. Para saber mais sobre Paula Brito e outros intelectuais descendentes de escravos que tiveram um papel social importante antes da abolição da escravatura, leia a reportagem de Maurício Puls na revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista. Bom, o Paula Brito era um compositor de modinhas e lundus. Que música do Paula Brito que você escolheu para encerrar a nossa entrevista? Então, o Paula Brito ele escreveu muita poesia, né? A poesia foi muito importante em toda a trajetória dele, né? E no ano de 1853 ele escreveu os versos, né? A letra, né? de um lundu que foi um hit naquele momento na corte imperial, que era a Marrequinha de Iaiá. Esse lundu, a música dele é de Francisco Manuel da Silva e a letra é do Paula Brito. Ele é bastante irreverente. Muito obrigado, Rodrigo. Eu te agradeço. Os olhos namoradores da engraçada Iaiazinha, os olhos namoradores da engraçada Iaiazinha, logo me fazem lembrar sua doce marrequinha, logo me fazem lembrar sua doce marrequinha, sua doce marrequinha.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. How many roads must a man walk down? Premiado com o Nobel de Literatura, o compositor Bob Dylan ajudou a inspirar o trabalho de pesquisadores da área médica. Em 2014, uma revista da Suécia revelou que pesquisadores do Instituto Karolinska, que é vinculado ao Comitê Nobel, divertiram-se durante muito tempo colocando pequenos trechos de letras de Dylan nos textos dos seus artigos científicos. A brincadeira começou em 1997, com a publicação de um paper intitulado Nitric Oxide and Inflammation, : The Answer is Blowing in the Wind. No ano passado, pesquisadores do Karolinska resolveram procurar alusões a canções de Dylan em outros periódicos científicos. O resultado rendeu um artigo publicado na revista BMJ, que encontrou 727 referências a letras de Dylan em artigos na base de dados Medline. Dessas, 213 eram homenagens inequívocas. A primeira aparece em 1970 no The Journal of Practical Nursing, no artigo The Times They Are A-Changing. Outros 134 papers científicos reproduziram em seus títulos o nome desse sucesso de 1964, que é o The Times They Are A-Changing. A segunda música mais citada de Dylan em artigos científicos foi Blowing in the Wind, de 1963, com 36 referências. The answer is blowing in the wind. Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista. Pesquisadores da Universidade Federal do ABC e da USP estão criando um sistema que reconstrói a genealogia acadêmica dos cientistas brasileiros, usando informações da plataforma de currículos Lattes. Com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2017, esse sistema vai permitir que pesquisadores vejam quem são os seus pais, avós ou bisavós acadêmicos. Essa cadeia é estabelecida por meio do vínculo entre orientadores de doutorado e seus orientados. Para falar sobre a árvore genealógica da academia brasileira, nós estamos na linha com o cientista da computação Jesus Mena Chalco. Ele é professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC e coordenador desse projeto. Boa tarde, professor Jesus. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Professor, que tipo de informação esse sistema de genealogia acadêmica que o seu grupo está desenvolvendo vai oferecer? O que um pesquisador tentando descobrir as suas origens vai conseguir ver? Bom, esse projeto que estamos desenvolvendo vai permitir consultar informações, primeiramente quantitativas, sobre os antecessores e seus sucessores acadêmicos, isto é, todos os pais orientadores e todos os filhos acadêmicos, todos os filhos orientandos, denominados genealogia acadêmica. Então, basicamente, vamos ter indicadores extraídos principalmente da plataforma Lattes, sobre produção bibliográfica, sobre áreas de atuação e também toda a informação dos seus descendentes. Professor, quais são as aplicações possíveis para esse tipo de informação? Imaginando, quer dizer, tem gente que dá para saber quem veio antes, mas também dá para saber quem veio depois, né? Quer dizer, dependendo do estágio da sua carreira. Em que esse tipo de informação é importante e pode ser utilizado para alguma aplicação? Tá, basicamente essas informações podem ser úteis para cientistas, historiadores que queiram fazer análises sobre como a ciência é realizada em termos de formação de recursos humanos. A ciência no Brasil, embora tenha um início recente, menos de 100 anos, com as informações que a gente tem coletado, podemos responder às informações dos primórdios da ciência brasileira e como isso está mudando. Dá para mensurar também medidas de interdisciplinaridade ou de multidisciplinaridade em termos da formação de recursos humanos,
dá para mostrar também o impacto acadêmico que teve não somente uma pessoa, mas também instituições acadêmicas, o impacto de um Estado, por exemplo, para outros, e vice-versa. Professor, você já tem testes dessa metodologia com alguns pesquisadores e também com uma área do conhecimento, me parece que é a protozoologia, não é isso? Isso. E também tem o professor Etelvino Bechara aqui da USP que se fez a árvore dele inteira, do professor do Instituto de Química. O que esses dois levantamentos mostraram, assim, trouxeram de, enfim, contribuíram para a compreensão da contribuição nessa área e desse pesquisador? Bom, esses dois pilotos que foram feitos esse ano e o ano passado permitiram primeiro identificar, criar modelos computacionais que não existiam até o momento e permitiu ver a possibilidade de fazer mineração de dados, né, extração de conhecimento nessas informações, como por exemplo, né, dos descendentes acadêmicos, no caso do professor Etelvino Bechara, quais desses descendentes foram os mais importantes em termos de formação de recursos humanos, né? Qual foi a abrangência, o grau de fecundidade do professor Etelvino. Respeito ao projeto dos cientistas de protozoologia, aí o trabalho foi um pouco mais cuidadoso no sentido de avaliação curricular de cada um dos doutores em protozoologia, e o que permitiu identificar qual foi o impacto da área, né, de protozoologia para outras áreas, né, quantificar, nos conhecermos como cientistas e ver a relação, né, entre eles e, ou seja, uma relação interna e uma relação externa com outras áreas. Nós estamos conversando com o cientista da computação Jesus Menachalco. Ele é professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC. Professor Jesus, pensando no exemplo ali do professor Etelvino Bechara, ele disse em entrevista à revista Pesquisa FAPESP, nessa reportagem que a gente publicou sobre a genealogia acadêmica, que ele ficou surpreso de ver quem são, quer dizer, de ver de que forma ele conseguiu formar outras gerações de pesquisadores e como é que ele tem ali netos, eventualmente bisnetos acadêmicos que ele nem sabia da existência, quer dizer, pessoas formadas por pessoas que ele formou. Esse tipo de informação ele tem valor para avaliação da ciência, né? Quer dizer, normalmente a ciência é avaliada, os pesquisadores são avaliados com base na sua produção, mas esse é um indicador também importante para se avaliar o que um pesquisador fez. Isso vai ter uma aplicação nesse sentido, o senhor acha? Eu acredito que sim, mas quando a gente fala de indicadores, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando a gente fala de avaliadores quantitativos, mas eu acredito que essas informações de genealogia e indicadores de produção de recursos humanos vêm a complementar as informações que já se tem sobre produção de ciência em termos de projetos, de artigos científicos. Eu acho que a aplicação é grande, mas temos que tomar um pouco de cuidado para não somente nos basearmos nessa medida, mas apenas como uma medida, mas podemos usar várias outras, e essa é uma que é nova e acho que é representativa sobre o impacto acadêmico de um pesquisador. Professor, para a gente encerrar a entrevista, uma coisa que chamou a atenção, entre as reportagens publicadas agora na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, essa sobre a genealogia acadêmica foi uma das mais comentadas e mais compartilhadas em redes sociais. Por que esse tema desperta tanto interesse e quer dizer, não é só da academia, quer dizer, a genealogia desperta interesse de muita gente. Por que o senhor acha que esse tema é tão cativante? Eu acredito principalmente pela nossa curiosidade, né? Não somente como cientista, mas como pessoa, né? A gente quer conhecer a sua história, né? Quer conhecer as suas origens. E a gente, como investigador, como pesquisador, quer saber
quem foram os nossos pais, nossos ancestrais, quem são os nossos primos, né, os pesquisadores da nossa geração, que estão fazendo ciência, que estão tendo um grande impacto na formação de pessoas. Eu acredito principalmente o motivo disso seja a curiosidade, e tenho certeza que no próximo ano o nosso sistema, aquela plataforma livre, vai estar disponível para fazer todas essas consultas para pesquisadores do Brasil nos 3 níveis de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso vai ser no segundo semestre, é isso? Sim, isso, no segundo semestre de 2017. Por enquanto estamos fazendo os testes, mas temos ótimas notícias, está pela frente. Tá ótimo, professor. Nós conversamos com o cientista da computação Jesus Menachalco. Ele é professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC e coordenador do projeto que reconstitui a genealogia de pesquisadores brasileiros. Para saber mais, leia a reportagem Galhos e Raízes da Árvore da Ciência, assinada por Bruno De Pierro, na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor Jesus, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu queria saber que música escolheu para encerrar a nossa conversa. Bom, uma música que fala um pouco de esperança, que é a música do Lulu Santos, Tempos Modernos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. E assim encerramos o Pesquisa Brasil desta sexta-feira. O programa tem gravação e montagem de Beto Alves, produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi, assistente de produção Sara Caravieri. No programa de hoje tivemos a participação de Carlos Fioravante na entrevista sobre mapas históricos. Eu sou Fabrício Marques e volto na próxima sexta-feira, à 13h, aqui na Rádio USP. A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.